O Brasil ainda ostenta uma grande diversidade em sua ocupação e, por conseguinte, em seu desenvolvimento regional, devido à concentração da população em algumas áreas do território. Creio que nenhum dos nobres colegas discordará de que é necessário estimular o crescimento econômico em áreas menos populosas deste país, de dimensões continentais. Nossa Carta Magna, senhor presidente, incluiu entre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, como inciso 3º do artigo 3º, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais em nosso país. Uma forma que considero muito eficiente para atrair investimentos para as regiões menos desenvolvidas é a da implantação das chamadas zonas de processamento de exportação, ZPEs, e áreas de livre comércio, ALCs. No caso específico de Manaus, temos a figura da Zona Franca de Manaus, que já é considerada a responsável por um grande surto de crescimento, de enriquecimento dessa capital, gerando aumento de renda para a população local e irradiando o desenvolvimento por uma área bem mais extensa da região norte. Senhor presidente, são mais de 500 indústrias hoje instaladas na Zona Franca de Manaus, gerando também mais de 500 mil empregos no meio da selva. A cidade de Manaus, a capital do estado do Amazonas, fica no meio da selva da nossa Amazônia Ocidental e está lá uma metrópole de quase 3 milhões de habitantes, repito, com 500 indústrias gerando emprego e renda para aquela população e servindo como um amortecedor de tensão nas florestas. O estado do Amazonas preserva 98% da sua biodiversidade, das suas florestas, porque tem a geração de emprego do polo industrial de Manaus. Daí a necessidade de manter os incentivos para atrair investimentos para a região norte. Louve-se, nesse sentido, a iniciativa da apresentação de uma proposta de emenda à Constituição, encabeçada pelo nobre senador José Sarney, que recebeu a denominação de PEC número 7, de 2013, cuja emenda assim se expressa. Acrescenta artigo ao ato das disposições constitucionais transitórias para vincular a duração dos benefícios fiscais concedidos às áreas de livre comércio e à Amazônia Ocidental ao prazo de vigência da Zona Franca de Manaus. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é necessário que nos conscientizemos de que, se não for aprovado a PEC em questão, há o risco de encerramento prematuro dos benefícios fiscais imprescindíveis para o desenvolvimento da região norte. Sabemos da dimensão e da importância da Amazônia como um todo, para a qual se voltam os olhos cupidos de outras nações, e conhecemos as desigualdades existentes no Brasil, o que torna imperativo estabelecer uma duração razoável dos incentivos para que os efeitos benéficos possam se concretizar. Conforme disposto no artigo 1º do Decreto-Lei nº 356, de 1968, os benefícios fiscais à Amazônia Ocidental foram concebidos como extensão dos incentivos previstos para a Zona Franca de Manaus, tornando-se pacífico o entendimento de que valeriam enquanto vigorasse os benefícios destinados à Zona Franca de Manaus. No entanto, o parágrafo 2º do artigo 77 da Lei número 9.532, de 1997, fixou o prazo de extinção dos benefícios válidos para a Amazônia Ocidental e para as áreas de livre comércio em 1º de janeiro de 2014. Porque antes da emenda constitucional número 42 de 2003, estava em vigor o artigo 40 do ato das disposições constitucionais transitórias, que previa essa data para
encerramento da Zona Franca de Manaus. A emenda constitucional número 42, de 2003, prorrogou o prazo de vigência para a Zona Franca de Manaus, se não fosse o disposto na Lei 9.532, de 1997, seria pacífico o entendimento de que os benefícios fiscais destinados à Amazônia Ocidental e às áreas de livre comércio vigorariam até 2023. Prazo definido na emenda constitucional número 42, de 2003, para a Zona Franca de Manaus. O objeto da PEC número 7, de 2013, é esclarecer de uma vez por todas a confusão criada nesse emaranhado legal. No caso específico de Rondônia, estado que tenho a honra de representar nesta casa, é preciso ressaltar que já existe a área de livre comércio de Guajará-Mirim, que se pretende transformar em zona de processamento de exportação ZPE. A ZPE, mais que uma simples área de livre comércio, destina-se à produção de mercadorias a serem comercializadas no exterior, prevendo benefícios fiscais a empresas que nelas se propuserem a investir para a produção. Outras cidades importantes do Estado que se beneficiariam amplamente de uma política de incentivos econômicos promovidos com a instalação de áreas de livre comércio ou zonas de processamento de exportação seriam Vilhena, Ji-Paraná e a capital, Porto Velho. Porto Velho, senhor presidente, seria a primeira ZPE, a primeira zona de exportação, de processamento de exportação para o nosso estado de Rondônia, porque ela está numa posição geográfica muito importante. Ela está à beira do Rio Madeira, temos o porto organizado, temos os terminais privados, vai nascer agora um novo porto público, mais terminais privados estão em construção às margens do Rio Madeira e logo esse polo industrial, que eu poderia chamar de polo industrial, a zona de processamento de exportação, seria muito bem-vinda ao estado de Rondônia. Nós já aprovamos aqui nesta casa, já o Ministério da Desenvolvimento, Indústria e Comércio já aprovou também, faltam pequenos detalhes, talvez o Conselho de Ministros se reunir para implantar de vez a ZPE, a Zona de Processamento de Exportação em Porto Velho. E a construção do novo porto também deverá acontecer em breve, um porto de 400 milhões de reais, que deverá ser implantado às margens do Rio Madeira, em Porto Velho. Um anel viário será estendido da BR até esse novo porto. A dragagem do Rio Madeira para a navegação também já está em andamento. A restauração da BR-364 está acontecendo. A construção da ponte Porto Velho e Manaus já foi concluída e inaugurada. A ponte do Rio Madeira, na região do Abunã, quase divisa com o Acre, também está em construção. E a terceira grande ponte, que é a ponte binacional Brasil-Bolívia, também vai acontecer lá em Guajará-Mirim, Guará, a partir do ano que vem. Então, são 3 pontes de integração, mais a rodovia do Pacífico, mais a rodovia do Madeira, mais o porto, mais a ZPE. É um conjunto de medidas importantes para o desenvolvimento do estado de Rondônia. E as usinas do Rio Madeira também, que já geram energia farta para Rondônia e mandando energia para outros estados do Brasil. Portanto, as bases estão fincadas para que Rondônia dê um grande salto de desenvolvimento nos próximos anos. Aliás, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, Rondônia cresce acima da média nacional. Rondônia cresce a uma taxa de 6, 7% ao ano, diferente do resto do Brasil. Rondônia tem crescido muito nos últimos tempos. E para coroar esse desenvolvimento, nós vamos puxar uma ferrovia da região da soja do Mato Grosso até Porto Velho. Obra essa que a presidente Dilma já bateu o martelo, já reuniu com as 4 grandes empresas exportadoras, que é a Maja, Cargill, a Bunge e a Treifos, empresas essas que exportam soja para várias partes do mundo, usando a hidrovia do Madeira e hoje trafegando na BR-364, já não dá mais conta. Já está saturada, é preciso urgentemente construir esta ferrovia. Senhoras e senhores senadores, na qualidade de relator da PEC número 7 de 2013, fiz constar do meu texto, já referendado pela Comissão de Constituição e Justiça, os esclarecimentos que justificam a aprovação dessa matéria tão importante para a diminuição das desigualdades regionais que o Brasil ainda apresenta. Para estados mais distantes
dos grandes centros econômicos, como o estado de Rondônia, seria um instrumento importante para alavancar investimentos que redundariam na criação de um número considerável de empregos, resultando em maior qualificação da mão de obra local e em desenvolvimento econômico para a região. A aprovação dessa matéria, que aguarda inclusão na pauta de plenário, se mostra urgente, senhor presidente. Por isso, aproveito para solicitar a atenção dos nobres colegas para a necessidade de que seja aprovada essa PEC, que considero fundamental para a manutenção dos rumos que estão levando o progresso para essa região, que só era lembrada por seu exotismo até algumas décadas passadas. Ainda mais, senhor presidente, que nós aprovamos recentemente nesta casa a prorrogação para os incentivos da Zona Franca de Manaus até 2050. Já está prorrogado até 2050. Logo, atrelar as áreas de livre comércio, ampliar os seus benefícios, transformando, quem sabe, no futuro, também em zonas francas, em ZPEs e áreas de livre comércio, que já são, e futuramente em áreas de processamento de exportação, será, sem dúvida, um ganho muito importante, não só para o povo daquele estado, mas para o Brasil e para o mundo, porque o modelo da Zona Franca de Manaus já deu certo. Serviu, como falei aqui, de amortecedor de tensão nas florestas, para que possam desmatar as florestas, servindo dos empregos da área urbana. É isso que nós queremos também nos centros urbanos de toda a região norte do nosso país. Era o que eu tinha, senhor presidente. Muito obrigado. Os cumprimentos, senador Valdir Raupp.